Boa noite, pessoal. O pessoal do terceiro já me conhece, a maioria. Tem alguns alunos novos. A gente vai se conhecendo aos poucos. Quero agradecer a todos que têm mandado os trabalhos, né, as mensagens. Sempre que eu posso, vocês já devem ter observado, eu respondo na mesma hora. Eu sei que é importante para vocês também, né, ter esse feedback que a gente está recebendo. Nunca esqueçam, gente, que vocês têm que copiar. Façam como se estivessem na sala de aula, tá? Tenham esse comprometimento que é imprescindível para vocês conseguirem, agora, quando for o Enem, né, passarem de ano. Passarem lá na faculdade e passarem de ano também. Isso aí tudo vai passar, daqui a pouco a gente tá se vendo, tá junto. E eu resolvi gravar esse vídeo porque é importante, né, vocês terem uma aula direto com o professor, né? Os materiais que eu tô enviando, tudo pré-requisito, tá, gente? Eu sei que é muita informação, terceiro ano é assim mesmo, a gente não pôde conversar nem no início, né? Talvez vocês tenham se assustado com tanta matéria, mas assim, por exemplo, agora, eu não lembro bem quantas folhas foram, hoje mesmo eu postei, mas dessas 9 folhas, eu acho que 3 são de correção, e que eu repeti os exercícios para vocês não terem que estar olhando em 2 lugares, mas igual deixem corrigido no caderno, é imprescindível, tá, gente? Agora, eu quero combinar também com vocês, eu acredito que tenha escrito no material, mas se eu não escrevi, eu peço aqui que vocês mandem as dúvidas ali no e-mail, na parte do assunto, ali quando vocês escrevem, né? E sempre a turma e o nome, que alguns colocam só no trabalho, e às vezes eu só posso anotar o nome de vocês, eu não posso estar olhando o trabalho. E daí quando eu abro e não tem a série ali, a turma, eu não consigo, gente, registrar. Aí já tem que ficar para um outro momento e não consigo também enviar na hora a mensagem. Claro que nem sempre dá para ser na hora, né? Mas enfim, vamos em frente. Vou dar uma explicada aí no conteúdo que a gente viu até agora de maneira geral, o que ficar de dúvidas, tanto do que a gente já viu, quanto do que a gente ainda vai ver, eu quero pedir para vocês perguntarem, tá? Na hora do e-mail, não repito na folha que vocês vão enviar, mas na parte ali de escrever a conversa do e-mail mesmo. Uma mensagem curta, não entendi tal coisa ou não entendi tal exercício, tá? Que a gente vai procurar sanar as dúvidas de vocês. Então, vamos começar, né, gente? Vamos ver se não tem nenhum mais recadinho aqui. Também eu sempre mando um ok, né, gente? Olhem sempre lá no spam, na caixa da lixeira, que às vezes vai, né? Porque eu já encontrei bastante trabalho de vocês lá, tá? Às vezes eu não olho no dia, às vezes eu vou olhar depois de dias, mas eu sempre olho porque realmente vai para lá, pro spam, tá? Então tenham esse cuidado também. Se tiverem dúvida que eu recebi, podem perguntar de novo pelo e-mail, tá, gente? Vamos começar então. Estamos inovando, né, gente? Então desculpem qualquer coisa. Eu procurei olhar o material de vocês. Estou aqui com ele do lado também. Qualquer coisa, se bem que eu estou aqui com o do segundo, mas eu já passo para o do terceiro, se for o caso. E vocês precisam estar com o material na mão, gente, porque senão essa aula de pouco vai adiantar. Quem está no celular, tira print do que tiver que tirar. Quem está no CP, no computador mesmo, vai pausar o que tiver que pausar, tá, gente? Por exemplo, a tabela periódica, esse contorno mínimo aqui, ó, gente, da tabela periódica. É mínimo, ó. É só os elementos praticamente organógenos que eu coloquei aqui. Lembram? Chom ou chomps, ou seja, o carbono. O que é a química do terceiro ano? É a química do carbono. Ela não é tudo que é natural, tudo que é orgânico, tudo que tem nos seres vivos, não. Ela é a química do carbono, tá, gente? Então é imprescindível que vocês tenham isso em mente. Perguntou o que é a química orgânica?
é a química do carbono, tá? O nitrogênio do lado e o oxigênio e o hidrogênio, tá? Chon. Mas tem o CHOMPS, também entra o fósforo, que pouco a gente vai ver, e o enxofre também pouquíssimo a gente vai ver. Às vezes nem dá tempo, tá, gente? Mas o chon é imprescindível. E é imprescindível aquilo que nós vimos na aula passada, a questão das valências, gente. Por que que o hidrogênio é monovalente? Aí vocês vão ter que lembrar lá do primeiro ano, que vocês viam a tabela periódica, lembram? O hidrogênio está na família 1A, né? Então ele tem um elétron na última camada. Mas como ele tem só uma camada, ele só precisa de outro. E é esse o quantos ele precisa é que vai mandar a valência dele, para fazer a ligação covalente, tá? A de compartilhamento de elétrons. Então, por isso que o hidrogênio é monovalente. Já o carbono, pessoal, o carbono é tetra. Por quê? Vocês lembram lá do primeiro ano que as famílias 1A e 2A, depois essas do meio eram as famílias B. E aqui continuava as famílias A. Então, família 1A, a 2A e aqui a 3A, que é do boro, né? Como não nos interessa aqui na orgânica, não coloquei só o que precisa. Carbono, que é o nosso mais importante elemento, né, da química do terceiro ano. O carbono, por que ele é tetra? Porque ele está na família 4A. Daí vocês vão ter que lembrar da regra do octeto. Vocês lembram que todos os elementos procuravam ter 8 elétrons na camada de valência? Então, o carbono, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai ter que compartilhar com outros 4 elementos ou com 4 outros elétrons para poder atingir a sua valência. 8 elétrons na camada de valência, tá? O nitrogênio, por que ele é trivalente? Porque ele está na família 5A. 5A. Se ele está na família 5A, ele precisa de 3, então ele é trivalente. Já o oxigênio está na família 6A, precisa de 2. É bivalente ou divalente, tanto faz, tá, gente? Então, e aqui eu coloquei também o flúor, cloro, bromo, iodo, porque a gente vê agora no terceiro ano, no final dos grupos funcionais, que a gente está recém nos hidrocarbonetos, tá? A gente só está vendo praticamente hidrogênio e carbono. Quando é que a gente está vendo que tem um oxigênio, lá um nitrogênio? Quando a gente está falando de heteroátomo, de um oxigênio que quebra a cadeia carbônica, a gente vai falar daqui a pouquinho mais. Mas o que vocês mais têm que gravar lá do primeiro ano de vocês é isso, gente, que eu acabei de falar. Então, 2 coisas que eu quero que vocês façam no caderno, tá? Com essa aula de vídeo aula, vocês também vão tirar coisas para fazer, tá? Uma tarefinha pequena é copiar essa tabelinha, só o contorno dela, com os elementos organógenos ali, tá? Tirem um print e façam no caderno, tá, gente? E isso aqui você já tem no material de vocês, eu também pedi em exercício, mas nunca é demais vocês repetirem essas informações, porque isso aí, gente, é que vai dizer o quanto que o quanto que vocês vão ter que fazer de ligação, tá? Então, se antenem muito para isso aí, tá? Uma coisa que não pode esquecer. Outra coisa que vocês viram agora no terceiro ano, gente. Vamos ver aqui, tô arrumando os papéis. Coisa que vocês não conheciam ainda. Quando a ligação é simples, o que acontece? O compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, a ligação simples tem um elemento desse lado compartilhando um elétron com esse outro elemento aqui que tem um elétron também. Quando eles compartilham é porque ambos estão precisando, tá, gente? De elétrons. Então, o carbono, ele pode fazer uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla entre os átomos de carbono, tá, gente?
desde que ele, claro, sempre depois complete com outros átomos a sua tetravalência. Isso é imprescindível. Mas ele vai ter que se ligar com outros 4 elementos? Não necessariamente, porque depende. Se ele já tem 3 ligações com um elemento, por exemplo, com o nitrogênio, basta mais uma ligação. O que ele precisa é de 4 ao todo e não 4 elementos. Ele precisa de 4 ligações, tá? Então, por isso é importante. A ligação simples, gente, eu até fiz isso no material de vocês também, a ligação simples, ela é saturada, a gente diz que ela é saturada, tá? E a ligação dupla e tripla é insaturada. Só que cuidado, é só a ligação dupla ou tripla entre carbonos. Se, por exemplo, eu tenho lá um exemplo de uma cadeia que tem um nitrogênio ligado a um carbono e já está fazendo 3 ligações, porque o nitrogênio é trivalente. Ele já está fazendo 3 ligações com o carbono. Tem uma tripla ali, não é considerado, no caso, insaturado, porque essa insaturação é só considerada entre os átomos de carbono, tá, gente? Então, observem isso. Aqui não esqueçam, simples saturada, porque às vezes a gente confunde os termos, né? E agora eu não lembro se é saturado ou insaturada lá numa prova, né? Ou lá no Enem. Vocês vão lembrar pelo S. S é a ligação simples de saturada. Já insaturada é a dupla ou a tripla, tá, gente? Bom, e vocês também não podem esquecer a questão, gente, lá que vocês faziam de Lewis, lembra? Lewis, que eram os pontinhos. Então agora eu deixei mais esmiuçadinho aqui para vocês ainda, observem. O metano, por exemplo, nós vamos entrando já na nomenclatura, tá, gente? Agora nessa leva eu já mandei aí os prefixos, infixos e sufixos para vocês já estudarem. Mas, por exemplo, o metano é o CH4, ó, C e 4H, tá? Então, o que acontece com o metano, gente? Ele tem esse nome porque quando é só um carbono, chamamos MET. MET, sempre que vai ter só um carbono, MET, tá? Ligação simples, AN. E hidrocarboneto, ou seja, se na molécula só tem o carbono e o hidrogênio, O no final. Então, cada um desses aqui quer dizer alguma coisa. Ó. No caso, o número de carbono é 1, MET. Ligação simples, só AN. Hidrocarbonetos termina em O. Então, forma o nome, metano. Aqui é a mesma coisa, ó, gente. Vocês olham o número de carbonos. Repito, foi agora essa questão do prefixo, infixo e sufixo. Então, o prefixo ele vai se referir ao número de carbonos. Já que se refere ao número de carbonos, o que acontece? Como tem 2 carbonos, já é et daí. Et. O prefixo. O infixo de novo vai se referir se a ligação é simples, dupla ou tripla. Então, sempre que for simples é an, se for dupla é en, sempre, entre carbonos. E sempre que a ligação for tripla vai ser in. Então, aqui eu tenho et, porque 2 carbonos, en, porque a ligação é dupla, e O, porque é um hidrocarboneto, tá? Então, vocês pegando isso aí, não tem problema, só vai, tá, gente? Aqui eu fiz também para não parar só na simples e na dupla entre carbonos, eu coloquei também uma tripla aqui. Então, et, porque continua com 2 carbonos. E observem, gente, a questão das valências. Sempre, se o hidrogênio é mono, ele só vai fazer uma ligação, ou seja, o hidrogênio sempre vai estar na ponta. Tá? Exceto quando a gente escreve uma fórmula toda resumida, por exemplo, CH3, CH2, CH2, CH2 e CH3. Ah, mas professora disse que não dá para ser hidrogênio no meio, mas ali ele está resumido no meio, na verdade ele sai para fora. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ele sempre vai estar na ponta, só quando ele está resumido que ele fica ali
dentro, tá, gente? Então aqui a gente tem esses 3 exemplos para já a gente estar introduzida na nomenclatura que foi esse outro material, tá, gente? Desculpem eu estar olhando lá para trás, é porque daí eu consigo ver no espelhinho o que eu estou mostrando para vocês, tá bem? Vamos continuar então, gente. Devagarinho a gente consegue. Então, qual é a tarefa para vocês que eu pedi? Fazerem a tabela periódica com os elementos organógenos, como eu mostrei, e também se vocês ainda não estão bem firmes em quem é tetravalente, em quem é mono, quem é bivalente, trivalente, façam ali de novo também, tá? É muitíssimo importante, gente. Bom, vamos continuar. Agora, gente, nessa nova fase que eu tô, nessa quarta tarefa que eu mandei para vocês, eu mandei uns exercícios, gente, de um livro, Ricardo Feltri, o nome do livro, tá? Volume 3. Esse livro é maravilhoso, eu gosto, tá, gente? É um dos melhores livros que eu já dei aula com ele. É ele e o Marta Reis. Vocês têm também o livro, mas na verdade eu acho que vocês nem conseguiram pegar. E se pegaram, não foram todos que pegaram. Então a gente até achou melhor, né, conversando ali pelo grupo dos professores para não entregar livro agora, porque é pandemia e coisa e tal. Então eu dei o endereço para vocês ali no material da onde tem o livro. Sendo assim, vocês vão lá, né, só nesse site, e lá vocês têm tudo, gente. Eu vou seguir aquele livro ali, tá? Por enquanto houver essa pandemia aí que a gente tiver que trabalhar assim. E ali eu já indiquei uns exercícios, tá, pessoal? Tá tudo indicadinho ali, vocês vão conseguir entender. Eu expliquei bem explicadinho. Bom, e nas aulas anteriores eu expliquei para vocês que tem o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Quando que eu tenho um carbono primário? Quando esse carbono está ligado a somente mais um átomo de carbono. É sempre carbono com carbono que vai contar isso, tá, gente? Não importa, por exemplo, se eu tenho um carbono dupla carbono. Não é a ligação que vai fazer ele ser secundário, não. E sim com quantos átomos de carbono o carbono está ligado, tá? Então, sempre o carbono vai ser primário quando ele estiver ligado a somente um outro átomo de carbono. Ele vai ser secundário quando ele estiver ligado a 2 outros átomos de carbono, tá, gente? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele é secundário porque ele está ligado a esse e aquele ali, ó. Ah, mas e os hidrogênios? Os hidrogênios não conta, é só carbono com carbono, tá? Carbono terciário, o que é, gente? Carbono terciário é quando o carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, tá? Então, esse carbono é primário, porque ele só está ligado àquele ali. Agora, esse carbono aqui está ligado a esse e esse carbono, então ele é terciário, tá bem? Carbono quaternário, ó, só esse aqui. Por quê? Porque ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, aquele carbono central ali é quaternário, tá bem? Os da ponta, primários. Então, se perguntar num exercício, quantos carbonos primários, secundários, terciários temos aqui e quaternários? Bom, primários nós temos 4, que são esses da ponta. Secundários e terciários não tem, 0. E carbono quaternário tem 1, tá, gente? É bem tranquilo. Eu acho que foi bem tranquilo isso aí, só que às vezes o pessoal sempre, quando aparece aquela dupla, eles acham que que vai influenciar. Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar àquele material de antes. Esse carbono aqui, ele é primário. Ah, professora, mas não tem 2 ligações ali? Tem, só que ele está ligado a só um outro átomo de carbono. Então, isso faz com que ele seja primário, tá? São essas coisas que vocês têm que ver. O que importa é a quantos carbonos ele está ligado. Vamos continuar, então, aqui no nosso material. Gente,
Estruturas em bastão. Estruturas em bastão. Bem comum vocês acharem estruturas em bastão, principalmente em ciclos, gente, tá? Nos ciclos, mas também nas cadeias abertas. O que é ciclo e o que é cadeia aberta? Cadeia aberta é quando tem ponta a cadeia, assim, ó, ela não fecha. Por exemplo, se eu tivesse aqui outro traço fechando, eu teria um ciclopropano, mas não, ele está aberto, tá, gente? Então, isso faz com que eu possa fazer o bastão assim, ó, aberto. Por quê? Observem que isso aqui é igual aquilo ali, gente. Ó, eu só coloquei para vocês verem o que que é. Isso já tá também no material, né? Eu só tô explicando agora. Então, gente, ó, CH3. Por que CH3, gente? Ó, CH3, por causa disso aqui, ó. São 3 átomos de carbono. Ou melhor, de hidrogênio, desculpa. Então, carbono H3, tá? Eu abri até para vocês terem a certeza do que a gente está fazendo. Eu esmiucei bem, tá, gente? Então, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. O que a gente... Tá, professora, mas como assim é igual? Só virou no espaço. Fez isso aqui, ó, tá? Então, mesma coisa. Ah, mas isso aqui então é um propano. É, um propano, gente, tá? Um propano. Por que é um propano, professora? Vocês ainda não saberiam me dizer o porquê, porque a nomenclatura recém está indo agora. Mas é um propano, por quê? Porque tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Prefixo com 3 átomos de carbono é prop, tá? An, porque só ligações simples, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, propano, tá? E a estrutura em bastão, ela apenas vai omitir os átomos, gente. Vai omitir os átomos de carbono e de hidrogênio. Não precisa. Só vai aparecer átomos diferentes quando for um oxigênio, um nitrogênio ou um outro átomo. Aí vai aparecer. Por exemplo, se aqui em vez de carbono fosse um oxigênio, tinha que aparecer o O aqui. Tá? Ele é bivalente, poderia tranquilamente estar ali no meio. Temos depois uma função orgânica que vai ser assim, mas por enquanto é só hidrocarboneto, não se preocupem, tá? Bom, agora, gente, dei outro exemplo aqui, ó. Butano. Butano esse aqui. Por quê? But, porque 4 carbonos. An, porque só ligações simples. E O, porque hidrocarboneto, tá? Aí então, abri ela também. A gente não vai estar toda hora abrindo, tá, gente? Mas como é início, a gente ainda não conversou pessoalmente e tal, então eu fiz aqui bem esmiuçadinho para vocês, tá? As 4 maneiras de escrever um butano, tá, gente? São essas aqui. Observem que CH3, por quê? Porque tem 3 aqui, ó. Observem que CH2, por quê? Porque tem 2 aqui. CH2 de novo ali, tá? E ali CH3, tá, gente? De novo. Então, tudo a mesma coisa, ó, CH3 aqui, CH2, CH2, CH3. Então, eu tenho que saber, quando eu olho uma estrutura assim, por isso que eu disse, sempre lá no material, sempre no meio ou nas pontas vai ser o carbono e sempre tu vai completar a tetravalência com hidrogênios, tá? Aqui, inclusive, eu fiz um exemplo para vocês de quando eu tenho uma dupla. Às vezes poderia ter uma tripla também. Cadeia aberta pode ter, né? Então, o que que acontece? Aqui, ó, CH3, aqui CH. Ah, mas por que que não é CH2? Porque ele já tem 2 ligações ali. O carbono tem que ter 4 ligantes. Então, ele tem um ligante aqui, outro ligante é o hidrogênio, que eu poderia até ter colocado uma barrinha também, o hidrogênio embaixo, mas eu deixei assim, resumido, tá? CH, e dupla CH de novo. Por quê? Porque esse carbono aqui tem uma dupla ligado a um hidrogênio, ou seja, aí já dá 3. Dupla ligado com hidrogênio dá 3 e mais ligado com aquele carbono, tá? Então, forma-se 4
ligantes, ou seja, ele cumpriu a sua tetravalência, ele sempre vai ter que cumprir, o carbono sempre tem que cumprir a tetravalência, tá bem, gente? Bom, e daí, como é que é a fórmula molecular, gente? Nós temos a fórmula estrutural, que é a estrutura tridimensional, como é que fica, como é que ela se move no espaço, por isso que ela pode aparecer virado ou não, de lado, mas a fórmula molecular ela vai ser sempre a mesma, tá? A gente procura seguir aquele chão para fazer a fórmula molecular, tá, gente? Então, CH pode vir o H3, por exemplo, CH4, H4C, pode? Pode, mas não é o convencional, tá? O convencional é sempre o carbono primeiro. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É o convencional, tá bem? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui os ciclos que já foram vistos também na aula que eu mandei para vocês, tá? Na aula 3, se eu não me engano. E, de novo, abri bem aqui para vocês verem, ó, os ligantes. O carbono é tetravalente, então tá ligado. Aqui é outro carbono, aqui é outro carbono. Aqui é um hidrogênio, aqui é outro hidrogênio, tá? E aqui, ó, eu já fiz resumido, CH2 porque é CH2, ó. CH2 porque é CH2. CH2 porque é CH2. E a forma de bastão, como é que vai ficar? Um triângulo. Esse é um ciclo. E no ciclo, gente, tem que aparecer a palavra ciclo. Então, lá, quando a gente tinha visto antes, era propano, porque não era um ciclo, era uma cadeia aberta, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, propano é diferente, porque tem três átomos de carbono, é um propano, tá? Agora, se tem 3 átomos de carbono, sendo a cadeia fechada, tem que aparecer no nome, ciclopropano. Isso aí acontece muito, gente, nas provas, de na hora das pessoas, dos alunos, darem o nome e eles esquecerem da palavrinha ciclo. E erram. Por quê? Porque propano é diferente de ciclopropano, tá? Então, sempre lembrem, é ciclo, tem que aparecer a palavrinha ciclo no nome, tá bem? Agora eu coloquei aqui embaixo, gente, o propano aberto, de novo aquele que a recém eu mostrei para vocês lá, tá? Para vocês verem que é diferente. E que é diferente a fórmula molecular também, porque ele vai perder H, ele não tem necessidade de H se ele fechou. Se ele fechou, ele ali tem a outra ligação que ele precisa, então ele vai perder um hidrogênio de cada lado. Então observem que a fórmula do ciclopropano é C3H6 e a fórmula do propano é C3H8, porque ele precisa de mais hidrogênios para completar a tetravalência, tá, gente? Vamos a seguir. Coloquei aqui para vocês um ciclopropeno, gente. Um ciclopropeno. Por que propeno? Por que não propano? Porque agora eu tenho dupla. Tá? E cuidado, a gente, até vocês vão ver agora nesse conteúdo que eu mandei, que tem às vezes a necessidade, muitas vezes, a necessidade de numerar a cadeia, para eu dizer aonde que está aquela importância, porque a dupla é uma importância, a insaturação que a gente chama, né? Lembra que a insaturação é duplo-tripla e a saturação é só simples, então a ligação simples não é importante. O que é importante na hora da nomenclatura, eu tenho que numerar a cadeia de quem está mais perto da dupla, ou mais perto do grupo funcional, daqui a mais tempo a gente vai ver mais adiante, tá, gente? Então tem regra, tem prioridades, a ramificação também, que daqui a pouquinho a gente vai ver aqui também. Quando eu tenho carbono terciário ou quaternário, que a gente já viu, a gente vai ter ramificações. Então, isso é imprescindível vocês saberem essa ordem de prioridade que está indo agora nessa aula, tá, gente? Do 4º módulo. Então, aqui, o que mais a gente tem? Observem, como é que vai ser o nome desse aqui? É a mesma coisa, ó, gente, só que aqui em forma de bastão e aqui aberto, ó. Esses hidrogênios poderiam estar abertos tanto quanto aqui
ciclopropano estão. Mas no ciclo but, ciclo, ó, a palavrinha ciclo, but, porque são 4 carbonos. Tá indo a tabelinha, tá? Vocês vão ver. Já tô trazendo porque total, né? A gente tá vendo, já vamos trazer o nome. Depois que vocês estudarem, fizerem no caderno, vocês escutem essa aula de novo e quantas vezes forem necessárias e mandem as dúvidas, tá, gente? Então aqui é a mesma coisa, ó, um e outro, só que aqui eu mostrei os átomos e aqui eu não mostrei, tá? Porque eu sei que é em forma de bastão, então não precisa aparecer os carbonos. Mas e se me pedir a fórmula molecular e eu não tô vendo os hidrogênios ali? Não tem importância, porque tu sabe que o carbono, ele é tetra. Então, se esse carbono dessa ponta tem 2 ligações, ele precisa de mais 2 hidrogênios, mesmo sem tu enxergar, como tá enxergando ali, ó, ele aberto. Então, o que acontece? Tu sabe que aqui tem 2, que aqui tem 2, que aqui tem 2 e que aqui tem 2, porque cada um desses carbonos tem 2 ligações, uma aqui e outra aqui. Então, falta 2 hidrogênios, porque ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações. Tá, gente? Agora aqui, ó, dei outros exemplos também para vocês de ciclos. Aqui, eu acredito que, se não todos, a maioria está lá no material, gente. Só para vocês verem e também já pegarem a questão da nomenclatura, tá? Ciclo, pentano, palavrinha ciclo porque é cadeia fechada, pente porque 5 carbonos é o prefixo. Ah, mas o prefixo não é ciclo? Não. Sempre o prefixo vai se referir ao número de carbonos, tá? E a palavrinha ciclo vai antes do nome quando eu tenho uma cadeia fechada e não é um anel aromático, né? Porque o anel aromático também já foi dado para vocês, ele é aquele anel de 6 carbonos e duplas alternadas dentro do anel, tá? Eu acabei, eu acho que não colocando aqui, mas depois, se alguém tiver dúvidas, tá, gente? A gente faz para vocês. Então, aqui é um ciclo pentano, ciclo hexano, ciclo heptano. Observem que aqui ele fecha, ó. E já aqui é um ciclo octano. Por quê? Porque aqui, ó, ele não fechou direto, ele ainda abriu mais, tem uma... Aqui, ó, tem 2 mais... claro que aqui eu fiz bem pequeno, né, gente? Mas aqui, ó, se vocês virem, 1, 2, enquanto que aqui só tem 1, ó. Então aqui é um ciclo heptano, porque são 7 carbonos, e aqui é um ciclo octano, porque são 8 carbonos, tá? E claro que isso aqui pode ter duplas dentro, tripla nunca, tá? Nunca dentro desse ciclo vai ter tripla, porque não suporta, fica altamente instável, então não vai ocorrer. Mas dupla pode, tá? Inclusive, por exemplo, aqui nesse ciclo hexano aqui, vamos supor que aqui tivesse uma dupla aqui. Aí eu não precisava ser só uma dupla numerar, mas se eu tivesse 2 duplas, eu ia ter que numerar para dizer onde é que elas estavam, tá, gente? Mas isso aí a gente vê mais tarde, em exercícios ou coisa assim. O que é, gente, uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea, tá? Cadeia homogênea é quando eu só tenho uma sequência de carbonos sem interrupção de outro elemento no meio dessa cadeia. Agora, por exemplo, aqui, ó. Ah, mas aqui por que ela continua sendo homo se tem o dupla O, professora? Continua sendo homo porque o dupla O não está interrompendo a cadeia carbônica. Nem que esse dupla O tivesse no meio, gente. Se em vez de lá ele tivesse aqui, ó, dupla O para cima, os carbonos continuam um do lado do outro. Os carbonos continuam um do lado do outro. Então, nem que o dupla O tivesse aqui no meio, mas os carbonos não fossem interrompidos de se ligarem um ao outro, não teria heteroátomo, tá? Aqui que eu disse para vocês, ó, aquele exemplo que eu disse para vocês, ah, mas como que a professora disse que hidrogênio não pode estar no meio e ali tá?
é que o que acontece? Está resumido, a gente pode fazer essa cadeia resumidamente, mas na verdade observem que um hidrogênio vai para baixo e o outro vai para cima. É que para resumir a cadeia, a gente coloca então CH2. É que nem ali, CH3, mas na verdade um é para cima, outro é para o lado, outro é para baixo, tá? Como eu já fiz em outros momentos, e vocês têm no material ela toda aberta, tá? Gente, então, depois a gente tem, então, a cadeia heterogênea. Ah, bom, por que ela é heterogênea? Porque eu tenho um heteroátomo. Quem é o heteroátomo? O átomo que é diferente do oxigênio, ou melhor, o átomo que é diferente do carbono e do hidrogênio, tá? Quebrando a cadeia carbônica. Então, daí eu tenho um heteroátomo. Observem que aqui o oxigênio ele não está para cima, para baixo ou no caso na ponta da cadeia. Ele está interrompendo entre dois carbonos. Então ele é um heteroátomo, bem como esse nitrogênio aqui. Está interrompendo uma cadeia carbônica. Interrompeu a cadeia carbônica, tem heteroátomo, tá, gente? É isso aí. Vamos continuar então. Agora, essa folhinha a gente já viu. Essa também. Então, pessoal, a princípio é isso aí. Nos exercícios, na verdade, o que aborda é isso aí, tá? Agora eu tô pedindo uma revisão, na verdade. Eu trouxe um pouquinho da nomenclatura para vocês nesse último material, agora no 4 que eu postei hoje, mas na verdade vocês vão mais fazer revisão nos exercícios. Inclusive eu pedi para vocês lá no material, para vocês não precisarem fazer todos os exercícios. Façam 50%. Porque às vezes tu olha, mas esse exercício eu já sei o que é primário, secundário e quaternário, né? Eu já sei quando é saturada, quando é insaturada. Eu já sei quando é uma cadeia mista, quando não é. Então, não precisa estar fazendo, por exemplo, 5 exercícios da mesma coisa, tá? Mas façam uns 2 da mesma coisa, pelo menos, vai dar uns 50%, façam um pouco de cada página. A primeira parte, que é bem facilzinha lá do início, resolvam ela toda para ficar bem fixado. Quem quiser fazer todos, ótimo, gente. Eu só tô assim dizendo que não precisa para vocês não terem muito, né? Eu sei que vocês não é só química, né? Então, mas quem tem tempo, gente, quem tá precisando fazer para fixar, ou até às vezes, hoje eu vou fazer 50%, mas que daí digamos que eu tô livre do compromisso, mas depois vão fazendo o resto, porque às vezes sobra tempo para fazer mais, tá, gente? Então é isso aí, a aula de hoje acho que já até foi demais, né? Me desculpem, mas eu vou devagarinho trazendo para vocês os conteúdos e espero que vocês consigam entender, vocês vão conseguir, não esqueçam, coloquem num texto breve ali as dúvidas, qual é o exercício que vocês tiveram dificuldade, se não tiveram não coloquem nada, só mandem os 50% e a parte da revisão, que é a primeira página que eu mandei para vocês. Ali tem um esqueminha, gente, porque no endereço eletrônico que eu mandei para vocês do livro, eu achei bem legal, só que na hora que eu estava apertando a setinha para mudar as páginas, eu observei que não corresponde ali quando tu aperta para mudar de página, não corresponde à página do livro. Então é isso que eu escrevi ali para vocês, bem explicadinho, tá? Espero que entendam e não vai ter problema. O momento que vocês olharem o material, que pode, quando vocês só lerem ali, pode, mas como assim? A página é essa ou é essa, afinal? É as duas. É que no livro tá uma e na parte que tu aperta ali para avançar ou para voltar é outra página. Eu achei melhor e botei primeiro para vocês a parte para avançar ou voltar ali. Por quê? Porque ali tu já vai na página que tu quer, tá? Então, tu só vai trazendo o cursorzinho assim e consegue ir na página que tu quer. Então, como eu dei aquelas 4 páginas ali, tu vai conseguir tranquilo, tá, gente? Eu mandei os 2 tipos de página, tanto a que está no livro quanto a que está no vai e volta ali, para vocês não terem dúvida,
tá? Mas se referem aos mesmos exercícios e, na verdade, são as mesmas páginas, tá bem? Então tá, gente, um abraço, tudo de bom, estudem, fiquem firmes, não esqueçam que tem o Enem aí, vocês vão conseguir, tá? Aproveitem para estudar. Um abração.